Cara, fase difícil. 2014, eu passei por uma aprovação. Assim, uma entrevista que eu dei, eu fui infeliz em alguns termos que eu usei, e eu fui apedrejado. E assim, hoje em dia o apedrejamento é virtual, mas ele mata tanto quanto era o de pedras físicas, né? E foi muito espiritual. Eu fui tratado em muita coisa que eu acreditava a meu respeito, que eu precisei baixar a bola. Eu precisei ser humilhado ali. Para encontrar a humildade. Foi bom. O fruto foi bom. Foi muito bom. E eu percebi algo da parte do Senhor que, assim, um cuidado dele com a minha vida. Mas foi um período difícil, foi doído. Foi doído. Tipo assim, eu achar que tinha acabado tudo. Então você, na entrevista, veio essa enxurrada de críticas. E eram mais de dentro? Foi de todo canto. Era de todo canto. Foi uma entrevista que eu falei sobre direitos autorais. Entendi. Na mesma entrevista, me perguntaram se eu estava arrependido das músicas do Raimundos. E eu falei que era 100% arrependido, eu usei essa expressão. Entendi. E eu recebi direitos autorais. Então, assim, os caras ficaram revoltados, os fãs também, os crentes também, e a galera que não era crente também. Todo mundo me chamando de hipócrita e, tipo... E aí, eu me retratei, falei o que é arrependimento para mim. Não tem a ver com rancor ou ranço, mas tem a ver com uma atitude para o futuro. Então, era diante disso que eu estava falando, enfim. Mas espiritualmente foi pesado. Foi muito pesado. E me afligiu demais. E, cara, isso foi em 2014, começo da Copa no Brasil. Eu fui para os Estados Unidos assistir a Copa de lá. Eu saí daqui, essa bomba explodiu quando eu estava lá. E de lá, tendo que administrar essas coisas, enfim, fletou. Me retratei num dia, no outro começou a Copa, ninguém mais... Enfim. Só que espiritualmente eu estava morto. Porque dentro de mim eu tinha virado uma vergonha, eu tinha envergonhado o evangelho. E, cara, teve uma experiência que foi muito doida, porque meus pastores foram fazer uma conferência lá em Boca Raton, no sul da Flórida. Eu estava ali perto, na casa da minha cunhada. E eles falaram, você não quer vir aqui fazer um louvor? Eu falei, tá, eu vou, mas eu não queria aparecer, eu não queria ser visto, não queria ver ninguém. E aí... chegou lá na conferência, era uma igreja americana, que ia ter um público de americanos e de brasileiros misturado, e eu ia fazer uma canção depois do louvor, entre o louvor e a palavra. Cheguei lá, tinha um grupo de louvor fantástico, velho. Os caras ungidos, músico bom, a banda enorme, cara, fantástico. Eu falei, cara, eu vou estragar isso aqui, cara. Eu tô arrebentado, tô doente, eu tava com uma tosse que não passava. Tipo, velho, com o meu violãozinho pequenininho, eu falei, velho, isso daqui não vai dar bom. E aí os caras fizeram um louvor e na hora de eu subir, eu fiquei, que música eu toco, velho? E eu, sinceramente, eu falei, Deus, que música que eu toco? E só veio uma na minha cabeça, uma que chama Vem Derramar, que tem 2 notas e 4 frases. Eu falei, velho, 2 notas que você faz com 2 dedos em cada uma. Eu toquei aquela música, velho, de 2 dedos, 2 notas e 4 frases. E a atmosfera virou. Ficou bizarro. Tipo assim... Ficou denso. Quando eu terminei, eu estava em choque com o que a gente tinha acabado de experimentar. Um dos pastores virou para mim, Rodolfo, o que foi isso, velho? O que aconteceu aqui agora? Eu falei, velho, não sei. Eu não tenho a menor explicação para isso. Fui no banheiro chorando. E, cara, quando eu cheguei no banheiro e me olhei na minha cara, eu estava chorando e tossindo por causa da tosse. Eu ouvi do Senhor assim, eu ainda estou aqui. Eu falei, mano... Foi aquela experiência de perder tudo. E só sobrou ele, entendeu? Voltei para o meu banco. Era uma igreja assim, daquelas típicas americanas de banco de madeira. A ala central, a lateral, dos 2 lados. Né? E eu estava só eu e a Aileen do lado direito. Só. O povo estava todo no meio. A gente estava ali de lado, meu violão ali. Quando eu chego, o pastor está falando assim, vamos orar uns pelos outros. Ele estava profetizando alguma coisa. Só para eu contar a história melhor. Quando eu sentei na minha cadeira de novo, eu comecei a viajar. Agora eu já tinha uma alegria dentro de mim bizarra, porque Deus ainda estava ali comigo, né? A presença ainda se manifestava. Então, tipo assim, falei, quer dizer que eu não morri, quer dizer que não acabou tudo, enfim. O que interessa ainda está aqui. E eu comecei a me lembrar dos meus primeiros dias. As primeiras igrejas que eu ia,
as primeiras reuniões, enfim. E eu me lembrei que sempre Deus levantava um profeta para falar alguma coisa. Sempre. Toda reunião que eu ia, tinha um assim, diz o Senhor, para dar um norte. Eu falei, Senhor, ia ser tão bom se eu fizesse hoje, como foi naqueles primeiros dias, né? Fiquei imaginando a cena. Imagina um profeta vindo, ministrando na minha vida. Aí eu comecei a pensar, eu falei, pô, velho, eu acabei de ser o maior motivo de polêmica lá no Brasil. Todo mundo sabe o que eu estou passando. Eu falei, eu não vou crer nessa profecia de jeito nenhum. Aí eu comecei a pensar, não, então um americano. Um americano que não sabe nada do que está acontecendo comigo, vem e profetiza na minha vida, ia ser tão lindo. Só que aí eu pensei de novo, acabei de fazer o louvor, cara. O cara vai profetizar para o cara que acabou de fazer o louvor? Eu falei, não vou acreditar nisso. Aí eu pensei, um americano que chegou atrasado. Montando. Não, eu montei. Para mim, o ideal ia ser um americano que chegou atrasado. Beleza, estou ali viajando. Uma viagem na minha cabeça. Minha cabeça eu viajo muito. Estou lá ali com a Ali, daqui a pouco o pastor vem com esse papo. Então vamos orar uns pelos outros. Deus está tocando a gente antes de entrar na palavra. Eu levantei e virei para a Ali para orar por ela e ela por mim. Só tinha nós dois na fileira. E eu senti a mão no meu ombro. E um cara, hi, can I pray for you? Eu, sure. Tipo, era um americano, né? Aí ele falou, desculpa, eu acabei de chegar, cara. Eu cheguei, o pastor está falando de orar uns pelos outros, eu entrei por aqui, você é a primeira pessoa que eu encontro, posso orar por você? Eu falei, claro. Aí ele falou que ele botou a mão no meu ombro. Aí ele, antes de orar, ele... seu violão? Eu falei, meu violão. Ele falou, ok. Você mexe com música? Eu falei, meu violão. Aí ele falou, não, eu pergunto se você trabalha, você ganha dinheiro com música? Aí eu falei, sim. Aí ele, ok. Aí ele botou a mão no meu ombro e falou, eu vejo uma coisa a respeito de royalties. Aí eu, hã? Aí ele, assim te diz o Senhor, eu só testei o seu coração. E me soltou e foi embora. Falei, velho, tem um mês que eu tô apanhando do Brasil inteiro, velho. E Deus só tava testando meu coração. Tipo, foi só um treco desse para talvez passar de uma fase da minha vida para outra. Sim. Mas foi o Senhor disse, eu tô contigo. Eu tava nisso o tempo todo. Tipo assim, só tava testando o seu coração. Sim. E, cara, foi uma experiência bizarra. Foi, talvez, respondendo a pergunta do cara, resposta enorme, mas foi a fase mais difícil na minha vida cristã e, ao mesmo tempo, foi um divisor de águas em mim. Porque sabe uma coisa que eu acredito que há uma tentação nossa com a caminhada, né? E principalmente exposto na liderança, a gente idolatrar a reputação, né? Pelo amor de Deus, você matou. É isso. Entendeu? Você consegue um pouco de influência e fala, olha a influência que eu tenho, olha, eu sou uma boa referência. Ninguém mais vai querer me ouvir, meu ministério já não vai mais ser eficaz, porque a eficácia dele era sobre o que achavam de mim. Exatamente. E não sobre o que Deus faz. E é muito fácil deixar isso descer para o coração. Eu vi que meu coração precisava ser quebrado naquela hora para eu nascer de novo. E assim, eu não consigo identificar as marcas ainda que aquilo produziu em mim. Mas eu sei que minha vida mudou. Sim. Mudou radicalmente. Mas mudou radicalmente. Tipo... Alguém pergunta aqui, como é que você lida com as críticas? Né? Hoje, assim, depois dessas você fica mais cada vez mais morto, né? Né? Então, cada vez dói menos. Eu não leio então, comentário. Como é que é o seu procedimento? Eu não leio comentário, cara. Eu tive que aprender a não ficar ouvindo. Porque teve um tempo na minha vida que foi tanto sendo dito